Olá, boa noite a cada um de vocês. Muito bom estarmos aqui, muito bom termos escolhido estar aqui, que é um lugar de paz, é um lugar onde a gente sente que nada vai nos acontecer, que nenhum mal nos acontecerá, porque estamos pisando em terra santa, estamos na presença do Senhor nosso Deus. Isso nos conforta, isso nos dá esperança. Isso alegra o nosso coração, porque nós precisamos de alegria também. Deus quer isso, inclusive Ele nos fala sobre isso na sua palavra. Não é só paz, não é só amor, mas a esperança também, é a alegria que Deus quer que a gente tenha. Porque a alegria de Deus em nós pode fazer a diferença não só na nossa vida, como também na vida daqueles que estão à nossa volta. Pode influenciar pessoas. Nós vamos ler um pouquinho a Bíblia, meditar um pouquinho sobre o que Deus tem para falar para nós, que é o que eu sempre oro, sempre peço para Deus, para que eu seja apenas uma boca, através da qual Deus possa falar, para satisfazer as necessidades de cada um de nós que aqui estamos. Vamos orar? Pai querido, Deus amado, Deus bendito, louvado seja o teu nome, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos concede de estarmos aqui na tua presença, na tua casa, Senhor, e através dessa oração, sendo elevados até o teu trono de graça, onde te pedimos em primeiro lugar, Senhor, perdão pelos nossos pecados, para que o Espírito Santo, ao descer sobre nós, possa habitar em nós, possa preparar a nossa mente, o nosso coração, para a semente da Tua palavra, Senhor, que será lançada, para que ela venha de encontro às nossas necessidades, Pai. Pai querido, que pelo Teu poder nós possamos sair daqui logo mais diferentes de quando entramos, Senhor. Vem estar conosco, Pai. Te pedimos, coloca Teus anjos à nossa volta, em nome e por amor de Jesus. Amém, Pai Santo. Amém, Senhor amado. Então, semana passada, na quarta-feira, eu falei que mais um Natal estava diante de nós. E o Natal já passou. Agora nós temos mais uma passagem de ano diante de nós, né? Daqui a alguns dias a gente vai estar dizendo Feliz Ano Novo. Aliás, a gente já está dizendo isso. Para as pessoas que a gente encontra nas redes sociais, nós já estamos cumprimentando os nossos amigos e desejando um feliz Ano Novo. Mas a questão que eu gostaria de levantar para nós pensarmos nessa noite é até quanto ou até quando esse ano novo vai ser realmente novo na nossa vida. Porque a mudança de um ano não é somente a mudança do calendário. Quando Deus permite esses novos começos, é para que esses novos começos se reflitam também na nossa vida como um todo e especialmente na nossa vida espiritual. Se o tempo que nós estamos vivendo agora, hoje é dia 27 de dezembro, né? A gente começa a parar, começa a refletir, começa a olhar para as coisas que aconteceram, começa a fazer balanço e, com certeza absoluta, Deus cuidou de nós esse ano. Deus nos abençoou, Deus nos livrou do mal, Deus nos trouxe até aqui. Com certeza nós tivemos lutas, tivemos dificuldades, tivemos perdas, né? Mas também tivemos muitas alegrias. Tivemos consciência da presença de Deus na nossa vida. A presença dele na vida de muitos é tão intensa
que pode até ser palpável, pode até ser tangível, nós podemos tocar quase que em Deus, né? E nós temos muito a agradecer. Pelo menos foi a oração que nós fizemos aqui atrás. Acredito que também em muitos desses grupos aqui que se reuniram, a maioria das orações foi de gratidão, porque nós chegamos até aqui. Talvez a gente não tenha chegado como gostaria, mas chegamos. E ainda estamos vivendo em tempo de salvação. Ainda estamos vivendo com oportunidade que Deus nos dá de recomeçar um relacionamento com Ele. Para que 2018 não seja uma cópia carbono, não sei se os mais jovens sabem o que é, sabem, né? Papel carbono, acho que ainda se usa. Mas não seja apenas uma cópia carbono de 2017, 2016 ou talvez até 2015. O que fazer para que esse 2018 seja um ano marcante na nossa vida? Seja um ano realmente novo, com um novo começo, com novos propósitos, novas prioridades, novos objetivos. E todos, com certeza, o que nós devemos buscar é aquilo que Deus tem para nós. Quando nós olhamos em volta, agora, no finalzinho desse ano, e isso se repetiu ao longo dos finais de anos anteriores também, o que mais nós notamos, principalmente agora, que o tempo está mais avançado, é que o pano de fundo dos sinais para a volta de Jesus, o cenário para a volta de Jesus já está praticamente montado. Então, num cenário como esse, diante de todos os desafios que nós teremos em 2018, que Deus tenha misericórdia da nossa nação, e não é só a nossa nação, o Brasil, não. É essa nação santa que aqui está, é esse povo que aqui está, que é de propriedade exclusiva de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos buscar a Deus de tal maneira que nós passemos a partir de agora a viver a beleza do cristianismo, a beleza do Evangelho, que é Jesus Cristo. Nós vamos abrir a Bíblia em Efésios, capítulo 5. Verso 15 e 16. Veja o conselho que Paulo nos dá, que é útil para qualquer dia do ano, mas especialmente para essa época de reflexão, de resoluções, quando nós paramos e olhamos para analisar as coisas que aconteceram e as coisas que estão diante de nós. Paulo diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Veja, Paulo aqui, ele nos alerta sobre o uso do nosso tempo. Ele diz, veja bem como é que você está andando, ou seja, veja bem como esse andar de Paulo, no significado, na palavra original em que a Bíblia foi escrita, significa assim, veja bem como é que você está se colocando diante de Deus. Veja bem qual é a sua postura diante de Deus e com as coisas de Deus, com as coisas do reino de Deus. E ele diz, porque o tempo, os dias são maus e nós precisamos remir o tempo. Ou seja, nós precisamos aproveitar melhor esse tempo. O tempo de vida que Deus tem nos dado. Eu acredito que as pessoas
mais experientes que aqui estão, mais idosas, já por várias vezes ao longo das suas vidas pararam para analisar os anos vividos, os dias vividos. Nós temos que viver essa vida com responsabilidade. Nós temos um dom extremamente precioso, que é o de estarmos vivos. Nós ainda estamos vivos. Nós ainda temos esperança de salvação. Nós ainda estamos vivendo num tempo em que Jesus intercede por nós lá no santuário celestial. E como é que nós estamos vivendo os nossos dias? Como é que nós estamos vivendo os anos que Deus tem nos presenteado? De todos os dons que Deus nos deu, como, por exemplo, o tempo, é um dom de Deus, né? O templo, o nosso corpo, os tesouros, o talento. Talvez um dos que Deus mais vai pedir conta é sobre o uso do tempo. Como é que nós estamos usando o tempo que Deus tem nos dado para viver? E Paulo nos aconselha a remir o tempo, ou seja, a aproveitar o máximo possível para viver espiritualmente da forma mais consistente possível, mais voltado para Deus o possível. Quando você procura mensagens de Natal, já não vamos falar mais sobre ele, porque ele já passou, né? Mas de Ano Novo, o que as pessoas mais desejam para nós? Saúde, o que mais? Paz, realizações e prosperidade e felicidade. Nada errado em querer ser feliz, né? Aliás, é isso que Deus deseja para nós. Lá em 3 João, verso 2, ele diz assim: amado, acima de qualquer outra coisa, eu desejo que você viva bem, que você seja feliz. Mas não buscar a felicidade como se ela fosse o fim em si mesmo. Nós temos que ter bem conscientes e presente na nossa mente uma certeza: aqui não é o céu. Aqui nós teremos lutas. O próprio Jesus avisou, né? E nós vamos ver o relato de Paulo na carta que ele escreveu aos Filipenses, e ali é uma das cartas onde Paulo diz e se manifesta de forma mais feliz e mais alegre. Mas aonde que ele está e demonstra toda essa felicidade e toda essa alegria? Ele está na prisão. Então, na virada de mais um ano, num recomeço, numa oportunidade de recomeçar todas as coisas que Deus nos dá, o foco da nossa vida não pode ser nas coisas desse mundo aqui. O que Deus nos diz? Que nós temos que buscar as coisas da onde? Lá do alto. Porque é para lá que nós vamos. É de lá que nós somos cidadãos, não desse mundo aqui. Então, não foque em realizações materiais, pessoais, afetivas, financeiras. Não foque. Isso não quer dizer que você não busque isso, mas isso não pode ser a prioridade, porque nós não somos cidadãos desse mundo aqui. A nossa vida aqui é muito curta, ela é passageira. E se nós vivermos com Deus, como Ele sonha que a gente viva, naturalmente, você vai ser feliz. Naturalmente você vai ter paz,
naturalmente você vai ter alegria. É isso que a gente vê na vida de um cristão verdadeiro, de um cristão genuíno. Você vê um semblante de paz, ele é amoroso, ele é amável, ele é educado, ele é gentil, enfim, ele extravasa tudo aquilo que está dentro dele. Por quê? Porque dentro dele, o que ele tem de mais precioso é Jesus. E é isso que é isso que transparece para as pessoas. E é em busca disso que nós temos que viver aqui nesse mundo. Deus tem para nós objetivos muito elevados. A convivência com Deus, ela nos elitiza, não no sentido soberbo do termo, mas no sentido de nós buscarmos e nos satisfazermos somente com aquilo que existe de melhor. E o que é que existe de melhor? É tudo que vem do reino de Deus. É tudo que vem do reino do céu, que é para onde, pelo poder de Deus, nós iremos. Se em 2018 realmente nós recomeçarmos uma vida com Deus, mas assim com prioridades e comprometimentos absolutos. E aí eu quero convidar você agora para nós lermos Filipenses, capítulo 3, versos 12 a 14. Veja o objetivo de Paulo. A paixão da vida de Paulo. Aqui ele diz qual é. Essa epístola de Filipenses é uma das mais lindas da Bíblia. Aqui, nessa época, Paulo estava preso, ele estava numa prisão domiciliar, e no sistema romano, as coisas funcionavam da seguinte maneira: o prisioneiro custeava as suas próprias despesas. Ele pagava, inclusive, o aluguel da casa onde ele estava. E ele estava ali sendo guardado por soldados romanos. E ali, nessa condição, lá entre os anos 60 e 62 da nossa era, ele escreve não só a epístola de Filipenses, mas a epístola aos Colossenses, aos Efésios e Filemão. Mas a carta de Filipenses, ele escreve para a primeira igreja que Paulo fundou na Europa. Era uma colônia romana, era uma colônia que, assim como todo o Império Romano, tinha muito orgulho da sua cidadania, de ser um cidadão romano ou de pertencer ao Império Romano. E para essa igreja, Paulo escreve o seguinte, ele diz, lá no verso 12, não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo, Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para onde? Para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E ele diz ainda, todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Então, tem muitas coisas, é um texto bastante rico, né? Só esse texto aqui dá um sermão, com certeza. E ele diz assim, ele vem falando de salvação e da fixação que Paulo tem, no bom sentido. Paulo era obcecado por ser semelhante a Jesus. Era essa a maior paixão da vida dele. Para ele, era só isso que valia a pena. E se você parar para pensar, realmente é só isso que vale a pena.
porque todo o resto vai ficar para trás. Todo o resto vai passar. A única coisa que vai permanecer em mim ou comigo é o meu caráter e o tanto que eu investi desse caráter nas coisas do reino lá do céu. Por isso que ele diz assim, que aqueles que pensam como ele também devem estar preocupados com a perfeição. E os que não pensam como ele, Deus vai esclarecer. Ou seja, nem que seja através da perdição, esses que não se interessam pelas coisas de Deus vão acabar compreendendo que isso realmente é o mais importante. Nós não devemos estar focados só na nossa salvação. Nós temos que estar focados e comprometidos com a salvação daqueles que estão à nossa volta. Eu não sei você, mas quando a gente sai lá fora, quando a gente sai na rua, e a gente olha a maioria assim, do rosto das pessoas, eu pelo menos, eu sinto, eu vejo, de alguma forma, não sei, Deus me mostra uma tristeza muito grande, uma falta de esperança que é geral, um abatimento do semblante, o semblante decaído, falta de esperança, falta de amor, falta de expectativa de vida, de uma vida melhor, e que nós temos em abundância. E nós precisamos compartilhar isso. Mas para compartilhar isso, o que é preciso? A gente falou bastante sobre isso na quarta-feira passada. Não sei se, acho que alguns dos que estão aqui hoje estavam também na quarta-feira. Eu estava assistindo alguns vídeos de sermão e assisti pelo menos a introdução de um sermão onde o pastor dizia o seguinte, que um pastor amigo dele, em 30 anos de ministério, tinha pregado mais de 18.000 sermões sobre a necessidade de sermos semelhantes a Jesus. E aí diz que um dos membros da igreja já estava muito chateado, estava assim, farto já daquele mesmo assunto. E ele foi interrogar o pastor sobre isso. E ele disse, por que você só prega sobre a semelhança com Jesus? E a resposta foi muito simples. Ele disse, porque você precisa ser semelhante a Jesus. Porque se você não for, você não tem salvação, nem eu. Então, qual é o foco do cristianismo? É exatamente esse. Semelhança com Cristo. Para nós podermos propagar, para nós podermos ser instrumentos de Deus na divulgação dessa esperança, dessa expectativa de vida, e vida com qualidade de vida eterna, nós precisamos ser templos vivos. Nós precisamos que o Espírito Santo habite em nós. Mas para isso, eu preciso viver como Cristo gostaria que eu vivesse. Para isso, eu preciso ter, como diz 1 Coríntios 5:17, se não me engano, eu preciso ter a mente de Cristo. Então, Paulo diz assim, aqui, ele diz, olha, não é que eu já tenha alcançado a semelhança com Cristo. Eu ainda não obtive isso, a perfeição. Mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado. Como que Paulo foi conquistado? Através de Jesus, lá na estrada para Damasco. Lá ele teve um encontro com Cristo. Ali, Jesus ganhou o coração de Paulo. E Jesus ganhou o coração de Paulo para que Paulo fosse como Jesus é. Jesus ganhou o coração da Santina para que a Santina fosse como Jesus é. A mesma coisa o Jean, a Rafaela, Gabriela. Eu faço confusão com o nome, desculpe, não é descaso, mas é que eu esqueço, eu misturo mesmo. E
É esse o foco da nossa vida. É isso que nós temos que buscar incessantemente. Semelhança com Cristo. Uma vida semelhante a dele. Uma mente e um coração parecidos com os dele. E Paulo continua. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Eu ainda não cheguei lá. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele diz o seguinte: primeiro, seria bom a gente entender o que é perfeição espiritual. Veja, nós somos separados por Deus? Somos. Fomos separados por Deus. Nós fomos separados por Deus para vivermos com Ele e para vivermos como Ele vive, né? E o sonho de Deus é que a gente seja perfeito. Inclusive, isso está lá em Timóteo, capítulo 3, verso 17, quando ele nos diz que ele escreveu a Bíblia para que o homem de Deus seja perfeito. E perfeitamente habilitado para toda boa obra. Muito bom. Está na ponta da língua, né? Isso é bom. Então, veja, nós somos separados por Deus e nós somos perfeitos. Mesmo ainda sendo pecadores. Durante quanto tempo nós seremos perfeitos? Mesmo sendo pecadores. Mesmo cometendo pecados. Porque também lá em 1 João, capítulo 2, Deus nos escreveu assim: filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas, se acontecer de você pecar, nós temos um advogado no céu, que é Jesus Cristo justo, e Ele é fiel e justo para nos perdoar toda injustiça. Então, nós fomos separados por Deus e nós somos perfeitos. Quanto tempo dura essa perfeição, mesmo sendo pecadores? O que é ser perfeito, espiritualmente falando? Mesmo sendo ainda desfigurado pelo pecado. Veja, enquanto nós quisermos, enquanto nós permitirmos, enquanto nós vivermos com Cristo, nós seremos perfeitos. Nós estamos em fase de aperfeiçoamento. Nós estamos em fase de santificação. É isso que Paulo diz. Olha, eu ainda não sou totalmente perfeito, mas eu não vou desistir. Ele usa aqui a figura de um caminho, de um velocista. Ele diz, eu vou continuar correndo. Eu ainda não atingi o meu alvo, mas eu vou continuar correndo, eu vou continuar buscando. Eu vou prosseguir, eu vou continuar caminhando. Né? Até quando? E ele fala aqui. Ele diz, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, veja só, de acordo com esse texto, qual é o objetivo da nossa vida? Qual é o nosso alvo? Exatamente. Como é seu nome? Virgínia? A Regina. Parabéns, viu, Regina? Que Deus te abençoe. Que você possa usar teu conhecimento, levando luz e para aqueles que ainda não têm. O objetivo da nossa vida, o nosso alvo, é a semelhança com Cristo. É a perfeição absoluta. Agora, quando é que essa perfeição será absoluta? Quando é que nós vamos ter, hoje, apesar de sermos separados, de estarmos sendo santificados,
nós ainda temos a natureza pecaminosa. Mas se nós continuarmos nessa corrida, como um velocista, com um objetivo muito definido, e sabendo muito bem aonde quer chegar, se nós continuarmos com esse propósito, no dia que nós recebermos o prêmio, qual vai ser o prêmio? Como? A glorificação. Alguém falou aqui, glorificação. O quê? Vai ser retirado de nós a natureza pecaminosa. Então é assim, ó, fazendo um parênteses aqui no nosso, já ia dizer no nosso estudo, porque estou acostumada com isso. A salvação, ela envolve 3 passos. Tem a conversão, que é a hora que cai a ficha e você entende que você não pode continuar a viver como você viveu até então, que a tua vida está sem sentido, que você precisa de uma coisa muito maior, né? E você entende que você precisa de Jesus. Nesse momento, quando você entende que você precisa dele, você é justificado por ele. Ou seja, você é aceito por ele. Então, aí, nós somos justificados diante de Deus porque nós aceitamos o sacrifício de Jesus. Aí começa um outro processo, que é o processo que Paulo tanto corria atrás, que é a semelhança com Cristo, ou seja, a santificação. A santificação é o processo de uma vida inteira. É que nem casamento. Tem que manter. Né? A gente falou na quarta-feira passada, a minha salvação de hoje não serve para amanhã. A de ontem não serviu para hoje. É fácil de entender isso. Ontem você almoçou. Mas o que você almoçou ontem só serviu para ontem. Hoje você almoçou de novo, amanhã você vai precisar almoçar. Né? Então, a cada manhã, aos pés de Deus. A cada manhã, aos pés da cruz. Senhor, me ajuda hoje. Me ajuda hoje. Derrama sobre mim hoje o Espírito Santo. Me ajuda a não pecar. Me dá resistência na hora da tentação, das provações. Que eu fale como o Senhor fala. Que eu haja como o Senhor age. Enfim, a cada dia. Isso é o processo da santificação. Assim vai sendo transformado o meu caráter. O meu caráter vai sendo lapidado. Jesus vem com aquele esmeril, ele vem com lixa, ele apara as arestas, né? Ele vai polindo o meu caráter. Veja só, fazendo ainda um outro parênteses dentro disso, nos dito o seguinte, que Jesus só gasta tempo polindo as pedras preciosas. As pedras sem nenhum valor são lançadas fora. E lá em Efésios é feita uma analogia do nosso caráter, né, com o ouro provado no fogo. O ouro, quando chega nas mãos do ourives, ele está impuro. Ele não tem forma. Tem uma forma, mas que não é a estética. E então ele precisa ser tratado, ele precisa ser trabalhado. E aí o que acontece é o seguinte: quando é que o ouro está preparado? Quando é que ele está pronto? Olha só, eu achei isso conversando com o ourives, eu perguntei para ele sobre isso. Eu achei tão lindo a resposta que ele deu, que eu quase chorei na frente dele. Ele me disse o seguinte: o ouro só está puro, perfeitamente puro, e vai ter um altíssimo preço no mercado, quando eu vejo a minha imagem refletida naquela peça de ouro. É isso que é santificação. É isso que é desenvolver uma semelhança com Cristo, andando com Ele a cada dia como Enoque andou.
Então, quando já for possível ver o reflexo de Jesus em mim, eu alcancei o quê? O prêmio que Paulo está falando ali, que ele ia continuar correndo para ganhar o prêmio. E quando é que eu vou ganhar esse prêmio? Quando Jesus voltar. Que aí a nossa natureza pecaminosa vai ser retirada de nós. E então nós vamos poder refletir a perfeita imagem de Cristo. Como diz a Bíblia, nós vamos atingir a estatura de Jesus. É isso que Deus quer para nós. É isso que Deus quer para nós. Enquanto nós estamos correndo e prosseguindo para o alvo, para alcançar o nosso prêmio, como é que nós devemos viver aqui nessa terra? Veja lá em Filipenses também, no capítulo 4, verso 8. O que é que diz Paulo? Ele diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o quê? O vosso pensamento, a vossa mente. Que nós devemos nos alimentar de tudo que é bom, de tudo que é belo, de tudo que é puro, de tudo que é justo, de tudo que é verdadeiro, de tudo que vem de Deus. E a Bíblia também nos diz o seguinte, que nós devemos guardar as entradas da alma. Quais são as entradas da nossa alma? Os sentidos. E aí a gente pode começar a se questionar. Com o que eu preencho? Veja só uma coisa. Entre os remédios naturais que Deus nos prescreveu na Bíblia, ar puro, luz solar, água, exercício físico, confiança em Deus, são 8. Está previsto também, está prescrito também o quê? O descanso, o lazer. Então, aí é que está o foco da questão. Como é que nós preenchemos, com o que nós preenchemos o nosso tempo de descanso, o nosso tempo de lazer? Com o que eu me ocupo? O que eu assisto? O que eu ouço? Do que eu falo? Qual é o meu tipo de conversa? O que me agrada? Quais são os meus assuntos prediletos? Do que eu me alimento? Nós precisamos ter consciência da presença na nossa vida 24 horas por dia desse Deus que nos ama tanto que até morreu por nós. Ele está conosco todos os dias, especialmente aqui e agora. Nós invocamos a presença dele. Nós vamos sair daqui com ele. Nós vamos para casa com ele. Ele vai ficar conosco. Ele vai dormir conosco. Ele vai acordar conosco. Com o que eu preencho o meu tempo? Com o que eu me ocupo? Isso são coisas para a gente refletir, porque a época é excelente para isso. Está acabando e vai começar de novo. No recomeçar, é preciso realmente recomeçar com Deus. E aí, para a gente encerrar e sair daqui com a alma leve e com a certeza da vitória em Cristo Jesus, enquanto eu permitir, enquanto eu quiser,
eu tenho um futuro eterno. Deus tem um lugar preparado para mim. Está no capítulo 3, verso 20. É nisso aqui também que nós devemos focar. Olha que coisa grandiosa, que coisa majestosa, que promessa de um Deus de amor para nós. Ele diz assim: pois a nossa pátria está nos céus. Ou seja, nós não somos cidadãos desse mundo. Nós não fomos criados por Deus para vivermos um tempo limitado aqui nesse mundo, para vivermos 70, 80, 90, 100 anos. Não foi para isso que nós fomos criados. Nós fomos criados por Deus para vivermos eternamente, mas num mundo também perfeito. Aonde? Aqui, na nossa pátria celestial, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, porque o nosso corpo peca, é corruptível, né? Para ser igual ao corpo da sua glória, ou seja, quando ele voltar e for retirado de nós a nossa natureza pecaminosa, nós teremos um corpo igualzinho ao de Jesus quando ele ressuscitou. Um corpo incorruptível, ou seja, que não vai mais pecar. E porque não vai mais pecar, não vai mais morrer. E segundo a eficácia do poder que ele tem de até subornar a si todas as coisas. Se, para esse novo ano, nós estabelecermos como prioridade absoluta a mesma prioridade que Paulo tinha, de corrermos atrás, de insistirmos, persistirmos em buscar o nosso alvo, que é a semelhança com Cristo, nós podemos ter certeza de que no final, olhe só o que está em Filipenses capítulo 1, verso 6. Lá ele diz assim: estou plenamente certo, e você pode estar também, de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Enquanto você permitir, enquanto você se mantiver separado para Deus, enquanto você, na sua convivência com Deus, for perfeito, você pode ter a certeza de que a obra que Jesus começou lá na cruz do Calvário, ele vai concluir na sua vida, até o dia da sua vinda. Nós vamos estar que nem o ouro purificado pelo fogo. Nós vamos estar reluzente como uma pedra preciosa, pela convivência com ele, pela atuação do Espírito Santo de Deus na nossa vida, na nossa mente, mudando as nossas prioridades, os nossos valores, os nossos princípios, o nosso gostar, o nosso falar, o nosso vestir, o nosso agir, o nosso frequentar. Que Jesus abençoe você. Que você saia daqui como um cristão maduro, como um cristão adulto. Não como um cristão velho, nem como um cristão infantil. O infantil não quer crescer. Ele vive de fralda e sapatinho de crochê. O velho, por favor, eu não estou fazendo nenhuma analogia, mas é porque eu também estou caminhando para isso, e eu sei que isso acontece. Mas as pessoas de mais idade têm uma facilidade muito grande para cochilar, para dormir. Elas não querem mais a renovação. Do jeito que está bom. Isso, para a nossa vida espiritual, é fatal. Que cada um de nós saia daqui nessa noite como cristãos maduros, como cristãos que sabem muito bem para onde estão indo e que sabem muito bem por que
estão aqui nesse mundo? Para que estão aqui? Sabem de onde vieram, o que estão fazendo aqui e para onde vão. Que Deus te abençoe. Que você possa refletir a imagem de Jesus de tal maneira que o brilho e o perfume dele em você atraia as pessoas à tua volta. E as pessoas se interessem em saber o que você tem de diferente, por que você é diferente. Vamos orar? Pai querido, Deus amado, Deus bendito, nos colocamos, Senhor, mais uma vez diante do teu trono de graça, no fim desse ano de 2017, Pai Santo, para te agradecer por todas as coisas, Pai, pelas bênçãos, muitas, muitas bênçãos. Nós não temos como contar nem lembrar de todas elas. Pelas lutas, que também foram muitas, Senhor, muitas. Muitas perdas, muito choro, muita tristeza, mas também muita alegria, muita realização, porque o Senhor tem cuidado de nós. Pai querido, Deus amado, Deus bendito, estende a tua mão poderosa e milagrosa, Senhor, sobre a mente e o coração de cada um desses que aqui está nesse momento, Pai, para que cada um possa sentir o teu toque de amor, de poder e de desejo de renovação, de crescimento em Cristo Jesus, para atingir a maturidade espiritual, Senhor, para atingir a imagem e semelhança do teu Filho Jesus, para que quando Ele voltar, Pai Santo, todos nós possamos estar preparados, possamos estar de pé, diante dEle, exultando de alegria, porque Ele virá nos salvar. Mas enquanto isso nos acontece, Senhor, nos faz agir como gente grande, Pai, como gente responsável, como gente que ama o seu próximo, como gente, como cristão que olha em volta e enxerga a necessidade daqueles que estão morrendo de fome espiritual, Senhor. Estão carentes do teu amor, carentes de esperança. Nos faz instrumentos teus, Pai. Faz de nós, Pai Santo, soldados teus, através de quem o Senhor possa agir, através de quem o Senhor possa falar. Que ao final desse ano que vai entrar, Senhor, cada um dos que aqui estão possam ter trazido uma pessoa ou mais, Pai, para a tua casa, para fazer parte do teu rebanho, para que as coisas aconteçam o mais rapidamente possível e o mais rapidamente possível, Senhor, nós possamos ir para casa, para a tua casa, Senhor, essa casa que o Senhor está preparando para nós. Nos abençoa, Senhor, nos guarda, nos livra do mal, nos faz sentir a tua paz, a tua presença, nos dá a alegria de viver, nos dá vontade de fazer a tua vontade. E faz com que, Senhor, o teu sonho para cada um de nós, pelo teu poder, Senhor, seja alcançado na nossa vida. Nos faz sair daqui plenos do teu Santo Espírito, certos de que estivemos na tua presença. Permanece conosco, Senhor, nesses dias finais desse ano e no começo do ano que vai entrar, para que realmente ele seja novo, Senhor, na nossa vida. É o que nós te pedimos, Pai querido, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém, Senhor.